Essa live é para você que está buscando hoje uma mudança de carreira, uma recolocação no mercado e não sabe como fazer isso. Sabe aquela sensação, né, de se sentir perdida, de não saber aí o que de fato faz sentido para ti, no que você é boa, no que você precisa se desenvolver. E aí, diante de tantas dúvidas e angústias, a gente acaba muitas vezes travando aí profissionalmente, não é mesmo? Então, tenho recebido aí muitos clientes, né, nesses 4 anos que eu estou atuando como coach de carreira, e são vários aí os dilemas de carreira que as pessoas se encontram. Então, desde a pessoa aí que tá há muito tempo dentro de uma empresa e tá buscando uma recolocação, e aí exatamente por isso, né, por estar há muito tempo dentro de uma empresa, não sabe, né, como pesquisar mais essas vagas, não sabe como o mercado se comporta. Temos pessoas que também estão há muito tempo sem se recolocar, mais de 1 ano, às vezes fora do mercado, e também, né, acaba até desacreditando, porque impacta diretamente numa questão de autoestima. Então, são vários os cenários aí que muitas vezes levam uma pessoa a buscar essa recolocação no mercado, né? Tem inclusive empreendedores que também às vezes decidem voltar para o mercado, e às vezes aquele profissional que se sente estagnado. Então tá dentro de uma empresa e acaba, né, percebendo que ali não tem mais espaço para crescimento, ou às vezes quer mudar de área e dentro da empresa também não percebe essa movimentação, não percebe que terá espaço, e aí a gente precisa buscar fora da empresa muitas vezes, não é mesmo? Ou, inclusive, já aconteceu até comigo de contratar aí alguém mais sênior, aliás, né, numa posição sênior, e a gente às vezes ter que desenvolver, tem que ensinar essa pessoa, não é mesmo? Queria entender de vocês um pouquinho, então, qual que é esse momento, então, que vocês se encontram. Estão trabalhando, estão buscando recolocação, estão buscando uma transição de carreira. Comentem aqui para mim, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui na live, né? Como buscar essa recolocação aí no mercado. Então, oi Aline, tudo bem? Obrigada. Mandem suas dúvidas também aqui, caso queiram pelo esquema de pergunta mesmo, tá bom? Então, hoje, né, inclusive tem uma reportagem que eu queria dividir aqui com vocês, que eu vi essa semana na internet, que fala o seguinte, ó, que até 2025 vão 85 milhões, né, de empregos, eles podem ser substituídos, mas 90 milhões de novos postos aí de trabalho irão surgir. O que isso significa? Muitas vezes a gente fica querendo brigar, né, com a inteligência artificial, com a tecnologia, mas na verdade sempre vai existir essa inovação, vão existir, né, novos postos de trabalho, e o que acontece é que a gente vai precisar sim se adaptar, caminhar, né, de acordo com essas movimentações que o mercado vai tendo. E aí quem não acompanhar vai ficando obsoleto, literalmente, né? Então não significa que a inteligência artificial, etc., ela virá a substituir os trabalhadores, não vai mais ter trabalho, né? Aquelas pessoas da teoria do caos. Na verdade, o que acontece é uma migração de funções, de atividades. Então, se a gente for pensar, há 1 ano atrás, aí, 2 anos, quem diria, né, que teriam tantas vagas voltadas para marketing, muitas áreas dentro do marketing, e-commerce, enfim, tecnologia mesmo. Então, são novas áreas que surgem e a gente precisa, de fato, acompanhar. Então, assim, tá, como é que vai ficar a minha área, né? A minha área, futuramente, ela vai continuar existindo? Ou se eu for buscar hoje uma migração, né? Que outra área que faria sentido para minha carreira, que combina com o meu perfil, que combina o que eu gosto? Porque também a gente não pode ir só pela manada, né? Então, olha, tá todo mundo migrando para tecnologia, tá todo mundo migrando para marketing, e então eu também vou agora começar a estudar sobre marketing digital, né? Então, para que a gente de fato faça uma escolha assertiva, a gente precisa aí se conhecer, né?
Então o Ciril está colocando aqui, né, que está muito interessado em aprender mais sobre inteligência artificial, né, dominar o assunto, de preferência aplicada a negócios. Então, como que faz, né, para acompanhar e me especializar nesse assunto sem cair em cursos fajutos? Ótima pergunta, né? Uma forma de você se colocar, né, nesse universo é estar em contato com pessoas que já estão nessa área, é o que eu chamo de ambientação. Então, eu mesma sou uma defensora aqui de atualização. Então, no meu grupo lá de clientes, eu mando reportagens, a gente discute muito sobre isso. Então, eu leio também muito, acompanho muito sobre inovação. Então, é importante, sim, que você acompanhe notícias, que você esteja em grupos que falam sobre esse mercado. E aí, esses próprios profissionais, muitas vezes, também irão te indicar cursos, né, que sejam mais específicos, sejam mais qualificados, digamos assim, para a tua área, né? Então, uma das formas é essa. E sem contar só que às vezes a gente vai precisar também fazer algumas escolhas. Então, por exemplo, eu invisto num curso rápido, eu invisto numa pós-graduação, eu invisto em um MBA. Então, são várias as dúvidas que vão surgindo. Então, a primeira pergunta, talvez, que você precise se fazer né? O que de fato você quer fazer quando você pensa nessa questão, né? Então, são várias as áreas. Então, ter clareza também disso é importante. Então, qual é a área, né, que você atuaria? Porque hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, ela é muito ampla. Então, ela pode ser aplicada no meu negócio, ela pode ser aplicada no seu negócio, ela pode ser aplicada em qualquer negócio aí que a gente esteja falando. Então, é sempre a gente entender como que vai ter qual é a implicação dela dentro do meu negócio, dentro da experiência que eu tenho, né? Quando eu falo negócio, é dentro da experiência que você tem. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha com marketing, como a inteligência artificial vai entrar nessas questões. A pessoa que trabalha mais com indústria, como que a inteligência artificial vai ser aplicada dentro do contexto industrial. Então, primeiro, acho que é se aprofundar nesse tipo de conhecimento, né? Leituras e estar em contato, né, com especialistas, com pessoas dessa área de inovação, né? Então, a ideia de estar nesse ambiente aí que as pessoas possam se ajudar, né? E aí, claro, depois disso, você vai pensar nessa especialização, né? Se for uma especialização mais ampla ou se for realmente uma coisa mais focada, mais direcionada aí que você vai estar buscando, tá? Bom, e aí também tem a Patrícia, né? É isso, tá colocando que tá buscando recolocação na área administrativa ou financeira. E quais estão sendo as suas dificuldades, Patrícia? Comenta aqui pra gente, por favor. Então, quando você pensa nessa recolocação, né, quais são os desafios, o que você tá mais enfrentando aí durante esse processo? Bom, uma questão então que a gente está comentando aqui é essa importância de autoconhecimento. Então, quando eu estou buscando uma recolocação, muitas vezes a gente acaba ficando realmente perdida de entender qual é a área que a gente gostaria. Às vezes a gente até tem consciência que gostaria de fazer uma transição de carreira, mas acaba achando que vai ser difícil, que é mais fácil a gente ir para aquele outro caminho, né, mais convencional do que a gente já tem experiência. Só que na verdade são decisões de carreira que precisam ser avaliadas. Então, por exemplo, eu já sei que eu quero atuar com RH, que eu gostaria de fazer uma transição, que eu quero sair então da área financeira, por exemplo, e para uma carreira mais de RH. Se você tem clareza disso, é importante você pensar como você vai viabilizar essa transição. Porque, você pode até se recolocar de novo na área financeira, então, porque na sua cabeça você acha que é mais fácil, só que amanhã ou depois vai vir de novo aquela insatisfação, vão vir de novo aqueles questionamentos se você fez, né, a troca correta, e vai ficar, 6 meses, 1 ano naquela empresa e vai querer de novo buscar uma área de RH. Então, são várias decisões que precisam ser pensadas, porque eu falo que não dá para trocar 6 por meia dúzia, né? Então, eu tô insatisfeita no meu trabalho, mas eu preciso ter clareza do que eu vou buscar nesse mercado, para de fato não fazer uma escolha e aí 6 meses depois acabar pedindo, né, para sair, buscando outra alternativa.
Então, esse cuidado, né, vai envolver o autoconhecimento. Então, assim, e as vagas? Eu vou buscar de analista, de júnior, de analista pleno, de sênior. Então, todas essas dúvidas que surgem, vai passar por um viés de autoconhecimento. Por quê? Porque quando você sabe, de fato, né, quais são as suas competências, o que você entrega, os projetos pelos quais você, de fato, né, foi responsável, e aí você consegue olhar para o mercado e olhar quais estão sendo as exigências, você consegue se sentir muito mais qualificada. Então, não, realmente, eu me comparando aqui com o mercado, acho que eu estou no nível já mais pleno, mais sênior. Aí, se você não se sentir segura, você acaba dando aquele downgrade no teu currículo, né? Não, vou aceitar essa vaga júnior aqui só para eu conseguir, né, me recolocar, e aí eu acabo, né, depois conseguindo uma outra vaga, ou acabo conseguindo ali crescer internamente na empresa. Mas será que isso vai acontecer, né? Então, essa semana mesmo tive um cliente que ele quer a área mais de marketing, vagas de especialista para gestão, e o bate-papo que ele teve lá com o gestor eram para vagas mais de negócios, comercial, uma vaga mais pleno. Então a gente acaba queimando um contato ali se a gente não tiver esse autoconhecimento para se posicionar, né? Por quê? Porque pode ser que naquele momento o gestor ou a pessoa do RH não tenha aquela vaga para te oferecer, mas amanhã ou depois abre uma oportunidade, com certeza ela vai lembrar de você, ainda mais se esse relacionamento for próximo. Então você vai sim deixar claro, olha, agradeço muito, né, a oportunidade, enfim, gostei muito da empresa, etc, mas realmente estou buscando vagas para a área de marketing num cargo de especialista à coordenação. Então, já fica no radar daquela pessoa para ela poder te ajudar. E aí, quando a gente não consegue se posicionar, quando a gente tem esses receios, né, de se posicionar, a gente acaba queimando, inclusive, ali uma oportunidade, certo? Se a gente entrar numa vaga errada, inclusive. Bom, Patrícia está falando que tem 50 anos, que o foco é administrativo, né? Então, não pensa em transição, a dificuldade está sendo em ultrapassar por trabalhar anos em uma empresa, né? E anos em outra. Então, você está comentando desse primeiro momento que eu comentei aqui na live, que essa pessoa que às vezes está mais tempo, né, dentro de uma empresa, e aí não sabe como se portar agora no mercado, né? Como colocar um currículo, como escrever um currículo, provavelmente as palavras-chave, como se vender nessa entrevista. E aí essa é uma das dores, inclusive, de quem fica muito tempo dentro de uma mesma empresa, né? E aí acaba não tendo essa visão do mercado, né? Tem mudado muito, com certeza. Então é isso que eu gosto também de trazer sempre para as mentorias, esse novo olhar do mercado, né? Então, quais são as novas funções? Eu mesma estou assessorando uma cliente que também, né? Agora a gente está percebendo que tem funções voltadas para suporte ao cliente, experiência do cliente, coisas que naquela época em que ela estava também no mercado não existiam, essas nomenclaturas, essas posições em aberto. Então, esse entendimento é fundamental para que você acelere teu processo de recolocação, porque tem sim a nomenclatura correta para pesquisar, a palavra-chave para fazer a busca, porque se você ficar lá batendo, por exemplo, na história do analista financeiro ou só como financeiro, pode ser que não sejam essas as vagas que estão sendo publicadas. E aí você vai encontrar tipo 1, 2 vagas e vai achar que o mercado que tá difícil, que o mercado que tá ruim, que o mercado que não tem vaga, quando na verdade não é isso. Na verdade é uma estratégia de busca ali que tá sendo feita de forma errada, tá? Então, realmente, essa questão aí que a gente vai percorrer, inclusive, na mentoria, tá? Na mentoria que as vagas estão aí em abertas. Eu vou, né, ensinar toda essa estratégia de palavras-chave, fazer as buscas junto com vocês, mostrar, né, como faz essa pesquisa, como o recrutador também faz essa busca de candidatos de forma mais ativa, porque ele faz muitas buscas também, principalmente
para acelerar o processo dele de fechamento de vagas, às vezes por ser uma vaga sigilosa, então ele precisa fazer esse hunting que a gente chama, né, dentro do mercado. E aí é importante que você tenha o teu perfil aí o mais completo possível para que esse match aconteça quando ele vai fazer uma busca, tá? Então, inclusive, às vezes a vaga não chega nem a ser aberta, né? Porque ele tem ali já uma pressa para buscar esse candidato. É mais rápido a estratégia dele buscar, às vezes, do que de fato anunciar a vaga, esperar lá as pessoas se candidatarem, etc. E outra, né, dica que eu sempre dou é o seguinte: a maioria das pessoas não tem, né, esse conhecimento, que é o quê? Se candidatem o mais rápido que vocês puderem nas vagas. Então, buscar trabalho é um trabalho. A gente tem que ter uma rotina de aplicação. E não é só se aplicar e aplicar para maior quantidade. Quantidade não é qualidade, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente fica lá ensaiando, né, para mandar um vídeo. Então, hoje mesmo uma cliente minha teve uma etapa de vídeo aí para enviar. Aí, às vezes a gente tem lá um material para mandar também escrito, que eles mandam um formulário pedindo para você se apresentar, para você se falar mais sobre você. E aí, às vezes, a gente fica adiando. Por quê? Porque falta autoconhecimento, porque a gente não sabe o que a gente vai falar naquele vídeo, porque a gente sente, né, que não tá bom o suficiente. E aí a gente vai, né, dando, né, aquela driblada e deixa lá pro último dia. Só que o gestor ou a pessoa do RH, ela tem pressa, né? Então, ela abre uma vaga, amanhã ou depois, quando ela já tiver gente ali se candidatando, né? Ela acelera já essa recolocação, já avança no processo de triagem e já começa a chamar as pessoas para a próxima fase. Ou seja, a fase de vídeo, ou seja, a parte da entrevista. E aí, automaticamente, né? Se você demora muito para se avançar, né, para mandar o currículo ou o vídeo, enfim, nas etapas, o teu material pode ser que nem seja visto. Então, pode ser que o teu material, não é que ele tá sendo ruim, não é que teu currículo, ele também não tá sendo bom, né, para aquela vaga, é porque você também tá demorando ali essa etapa de candidatura. Então, são várias as coisas que eu analiso, que a gente precisa pensar juntos nessa estratégia aí, do que tá acontecendo, né? Mas, de forma geral, sim, tem muita relação com as palavras-chave, com essa estratégia aí, tá? Bom, aí o Ciril tá perguntando das mentorias, né? Sim, vai ser 5 encontros. Então, como é que vai funcionar? São 5 encontros ao vivo. A ideia do ao vivo é que a gente consiga tirar as dúvidas. Vocês vão trazer todas essas dúvidas. Um acaba ajudando o outro com a dúvida, tá? As vagas, elas são limitadas exatamente por causa disso, por ser uma coisa bem personalizada, porque a gente vai falar pontualmente aí de cada caso. Então, por exemplo, você, né, Ciril, que tá buscando essa recolocação, querendo agora ir para uma área mais de tecnologia. Vou trazer exemplos para você, né? Então, se a Patrícia também tiver dúvidas com as palavras-chave voltadas para a área dela, a gente vai trazer também. Então, como vai ser bastante personalizado, a ideia é que seja em menor quantidade de pessoas, tá? Para que vocês tenham realmente todas essas dúvidas sanadas em aula. São 5 encontros mais a mentoria extra, então são 6 ao total. Então, o que são esses 5 encontros? A gente vai passar por esse viés do autoconhecimento, inclusive tem uma ferramenta de teste de perfil comportamental que eu vou enviar para vocês. Então, com essa ferramenta é super legal, vocês sabem os seus pontos fortes, vocês vão saber os pontos fracos. Isso ajuda, né, vocês a se venderem numa entrevista, ajuda vocês a falarem mais sobre vocês nessas cartas, né, que eu tava comentando aqui, esses materiais que vocês precisam enviar para as empresas. Com isso, vocês também conseguem entender se vocês estão se candidatando para as vagas certas, tá? E automaticamente responder as famosas perguntas, né? Qual que é o ponto forte, qual é o teu ponto fraco, e aí, a partir disso, inclusive, fazer um plano de ação para desenvolver essas habilidades, tá? Esse teste, ele é maravilhoso, gente, porque ele ajuda você a se conhecer, mas também você a se relacionar com outras pessoas, tá? Seja num processo ali de dinâmica em grupo, seja num processo de liderança, seja para quem trabalha com vendas, porque você aprende um pouco mais o perfil das outras pessoas também, tá? Ele é hoje uma das ferramentas mais ricas que tem no mercado quando a gente pensa em autoconhecimento.
Além disso, então a gente começa depois a entrar nessa questão de buscas. Eu vou ensinar como fazer essas buscas de forma mais assertiva, as nomenclaturas, o que está em alta no mercado em termos de vagas, toda a rede também de networking que eu possuo. Então eu gosto muito de fazer essas indicações entre vocês, né? Tipo, olha, eu tenho uma pessoa que fala muito sobre inteligência artificial, eu tenho uma pessoa da área financeira, conversa com ela, não sei o quê. Então, essas indicações acabam rolando bastante, né? Essa semana mesmo já indiquei 2 clientes lá para uma consultora de RH. Então, eu vou fazendo essas movimentações também, além de ensinar estratégias de LinkedIn, do que vocês postam, do que não posta, como a gente chama lá o recrutador, que mensagem que a gente pode mandar, como que eu chamo lá o gestor. Então, a gente vai trabalhar LinkedIn também e, além disso, né, todo o suporte também de dúvidas. Ah, Kelly, o que eu posto? Ah, pensei nesse conteúdo aqui. Então, também tem todo esse acompanhamento aí que é importante, né, porque tem uma insegurança relacionado a isso. Eu sei, né? Tipo, mas será que esse conteúdo tá bom? Será que vai ser interessante? Será que eu posto? Será que eu não posto? Então, todas essas dúvidas vão estar sendo acompanhadas e também, né, apoiadas. E todas as outras também, né, com relação ao próprio processo, às vezes, de recolocação que vão surgindo, né? Tipo, mando mensagem pro RH, não mando. Faz um de empreendedores. Acredita que eu já fiz, no começo do ano, eu fiz uma turma para mulheres empreendedoras. No seu caso, né, a Júlia poderia participar. Quem sabe eu volto com esse projeto. Eu atendo hoje muitos empreendedores, então eu fiz uma mentoria específica para mulheres empreendedoras. Então a ideia do grupo é muito legal, né? Porque a gente vai sempre se ajudando, se apoiando e acelerando, né, essa questão de recolocação aí do mercado. Hoje, né, a estimativa aí é de 8 meses, né? Quando a gente pensa na média aí de recolocação. E quando a gente pensa numa assessoria, em algo personalizado, algo que realmente, né, converse com uma estratégia mais eficiente, você acelera esse processo. Então, a partir disso, né, a gente diminui aí em torno de até 3 meses no máximo, né, de recolocação. Hoje é o tempo aí que os meus mentorandos, eles demoram aí para se recolocar, tá? Então, a ideia da mentoria em grupo surgiu exatamente por causa dessa questão, né, de ajudar com toda essa estratégia, esse conhecimento que eu tenho tanto de RH, quanto de processos seletivos, quanto também de mentorias que eu já faço e dos clientes aí que eu já tenho recolocados em várias empresas. Então, as pessoas às vezes reclamam, né? Mas é que LinkedIn não... A escuta da amiga, né? Não, mas LinkedIn não dá certo, LinkedIn não dá resultado. Mas não dá resultado porque a pessoa faz de forma errada, né? Porque não faz de forma correta, não usa as estratégias que precisam ser utilizadas. Então, quando você passa a utilizar de forma certa, com certeza você colhe esses resultados, né? Então, os meus clientes têm vários depoimentos aí que vocês podem circular, que é isso, né? Tipo, olha, Kelly, o recrutador entrou em contato pela primeira vez comigo. Uma empresa lá da Holanda entrou em contato comigo. Então, elas passam até a ter opções de escolha. Eu falo que o dilema depois que surge é qual empresa eu vou escolher para trabalhar, né? Porque isso vai acontecer, como já aconteceu com vários clientes, né? Tipo, tenho 2 propostas e agora? O que eu faço, né? E até com isso, o processo aqui, ele vai apoiá-los, porque é uma decisão de carreira, né? Essa semana mesmo, uma cliente queria muito ir para a área de Product Owner, que é uma área super em alta, inclusive no mercado, né? E ela estava fazendo uma transição de carreira, ela não tinha experiência nessa área de Product Owner. E aí, fizemos toda uma estratégia, ela conseguiu, e aí essa semana ela estava naquele dilema, né? Se ela ia aceitar a proposta, se ela não ia, enfim, a gente estava avaliando os prós e contras juntas aí com relação a aceitar a nova oportunidade que tinha acontecido aí para o que ela estava buscando. Então, outro mito é isso, né? É porque eu não tenho experiência, então é por isso que eu não vou conseguir fazer minha recolocação, minha transição de carreira.
Eu trouxe os dados hoje aqui para vocês, né? Então, quando a gente está falando de uma mudança de mercado, o mercado ele também acaba sendo muito mais flexível em aceitar pessoas que não tenham competências técnicas para aquela área. Então, se é uma área nova, vamos pensar até nesse gancho do Product Owner. Se é uma área que está crescendo no mercado, naturalmente eu ainda não tenho tantas pessoas qualificadas para aquela área e eu vou precisar sim desenvolver. Por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia, hoje há uma defasagem enorme do mercado, porque nós não temos profissionais capacitados tecnicamente. Então, o que as empresas estão fazendo? Investindo massivamente em qualificação técnica. Então, trazendo cursos, trazendo inclusive processos seletivos / desenvolvimento. Então, o que é isso? Eles promovem várias turmas de desenvolvimento primeiro, promovem cursos onde a pessoa vai fazer toda uma jornada de desenvolvimento e depois eles promovem a aplicação das vagas. Então, aí sim, depois que a pessoa passa pela formação, passa por um teste de qualificação técnica, aí sim ela vai fazer uma entrevista e eles vão aproveitar esses profissionais para trazerem para dentro da empresa. Então, essa é uma estratégia que está super em alta já há algum tempo aí dentro das empresas, né? E essas formações são super legais para quem está buscando uma transição de carreira. Mas, de novo, você vai passar por... Primeiro que você tem que saber aonde encontrar essas oportunidades, né? E o LinkedIn é uma rede onde você encontra isso, eu ensino, né, a buscar isso. E depois que você vai passar, assim, por uma entrevista. Mas na entrevista, o que eles vão focar? Eles vão focar nas tuas motivações profissionais, por que você está fazendo essa transição de carreira, por que você está escolhendo essa nova área, como essa nova área conversa com o seu perfil. Então, percebem que não tem uma questão técnica aqui, tem uma questão comportamental, uma questão de motivações de carreira, onde você se vê daqui a um ano, né? Então... Hoje, cada vez mais, as empresas apostam nessa entrevista por competência, essa entrevista realmente olhando o que você tem de potencial. Então, eu mesma já fazia essa avaliação nas empresas há mais de 3 anos, que a gente chama de assessment no mercado, né? Então, quando você vai, inclusive, promover alguém dentro de uma empresa, você também vai avaliar o potencial, que é a questão da capacidade para ela se tornar um líder, para ela assumir aquela nova função. Mas automaticamente eu sei que tem uma questão de desenvolvimento ali que a pessoa vai precisar fazer. Então, quando eu converso hoje com pessoas que contratam, né? Eu tenho muitos gestores, enfim, que eu também atendo e que eles contratam, né? Eles falam bastante sobre isso, né? Que eles buscam pessoas que tenham iniciativa, pessoas que realmente tragam soluções, pessoas que tenham um pensamento ali de resolução de problemas. Então, realmente, a questão técnica é algo aí que está sendo bastante, né, desenvolvido pelas empresas, tá? Não necessariamente, tá? Vai depender do cargo. Então, Patrícia está comentando que as empresas preferem contratar pessoas com pouca experiência e salário baixo, né? Essa questão de baixos salários também vale para quem, mesmo com a vasta experiência, consiga ser contratado. Então, assim, depende, né? A gente sabe que tem empresas que tem uma média salarial mais baixa, mas uma vez que você é uma pessoa com mais qualificação, isso entra na questão tanto comportamental quanto técnica, como eu estava comentando aqui, e você sabe, né, buscar as vagas corretas, você sim vai entrar em um mercado que digamos que é um mercado diferenciado. Então, claro que vão ter vagas de auxiliar, vagas de júnior, etc. Mas mesmo uma vaga de júnior, ela diferencia muito de um segmento de um mercado para o outro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu estou pensando no mercado farmacêutico, eles têm uma faixa salarial. Se eu estou pensando no mercado financeiro, ela tem outra faixa salarial. Então, eu preciso também entender qual é o segmento que eu estou buscando essa minha recolocação. Eu preciso buscar, às vezes, vagas online, né? Se o caso, às vezes, é da sua região, mas hoje a gente tem muita vaga online. Então, você não precisa estar mais restrita à tua região, tá? À tua cidade.
você pode buscar se desenvolver e atuar remotamente. Tem muita vaga hoje remota, principalmente voltadas às vagas aí, como eu estava falando, de tecnologia, atendimento, até a própria área financeira, né, auxiliar administrativo, financeiro, enfim. Então, a gente tem uma vasta área aí remota e quanto mais, né, você souber também se vender, mais você consegue essas vagas estratégicas, essas vagas com salário e benefícios melhores, né? Então, por exemplo, as vagas que a minha cliente lá fica em dúvida que ela vai escolher na época era para trabalhar no Itaú e na Electrolux, né? Então, duas grandes empresas aí, né? Hoje a maioria dos meus clientes estão em grandes empresas, então estou falando aí de Suzano, Vale, startups aí, iFood, startups de educação, então realmente são empresas onde você vai receber um salário bem melhor, bem mais atrativo, só que para isso você também tem que estar preparada, né? Quando a gente pensa num funil aí de recolocação, hoje mesmo eu estava olhando alguns dados sobre isso, né? Quando, sei lá, tem 10 mil pessoas aqui que se candidatam numa vaga, né? E aí, como é que tu vai fazer para entrar nesse funil e chegar lá embaixo, naquelas 10 pessoas ou 5 pessoas que vão para uma entrevista, né? Que vão, de fato, passar por todas essas etapas aí do funil e vão chegar numa entrevista e aí vão chegar, inclusive, na final e vão conseguir essa vaga, né? Então, quando você tá lá numa entrevista, você acaba tendo que mostrar ainda mais os teus diferenciais para aquela vaga. E aí isso inclui sim uma estratégia. Quem estava na simulação de entrevista pôde ver o quanto realmente tem uma estratégia por trás da nossa recolocação. Não é simplesmente sair mandando currículo, não é simplesmente chegar lá na entrevista e falar o que vier na nossa cabeça, não é simplesmente, né, achar que a gente vai mandar o nosso currículo e as vagas, né, vão vir no nosso e-mail. A gente sim tem que buscar ativamente, tem que fazer contato aí com esse recrutador, então a gente tem que ter uma postura muito mais proativa aí nesse nosso processo, tá? De carreira, eu falo, não é nem só de recolocação como de carreira, porque eu vejo muitas pessoas dentro de empresas, tá? Fazendo trabalhos aí excepcionais, trabalhos inclusive às vezes de analista sênior, mas estão lá recebendo como analista júnior porque não sabe se posicionar, não sabe lá negociar um salário, né? Não sabe mostrar porque ele é importante para aquela empresa. E aí a gente está falando numa questão comportamental, que é o que eu, né, enquanto psicólogo, sempre vou abordar aí nos processos de carreira, né? Eu vou trabalhar muito essa questão de crenças limitantes. Por isso, inclusive, que a nossa aula bônus da mentoria é sobre sabotadores e crenças limitantes, tá? Porque eu falo que não adianta mudar de empresa porque você vai continuar com o mesmo comportamento. Então, se você hoje, né, tá numa empresa que você não se sente, às vezes, valorizada porque você não tem um salário aí condizente, e muitas vezes, sim, pode ser questões da própria empresa, né? A gente sabe disso, mas muitas vezes é questão sua de não saber dizer não, e aí se sobrecarregar, de não saber negociar um salário que de fato, né, você tem merecimento. Então, são várias questões aí também que a gente precisa trabalhar. E principalmente nesse processo, quando a gente fala de transição de carreira, a gente se sabota. Por quê? Porque a gente acha, né, que a gente não está qualificado o suficiente, e aí a gente acha que tem que fazer mais um curso, daí a gente vai lá, manda o currículo para vagas que a gente já possui experiência, porque acha que vai ser mais fácil, né, a nossa recolocação, e assim a gente vai se sabotando e adiando cada vez mais a trabalhar, né, com algo que realmente aí faça sentido para você, que você realmente quer trabalhar, né, que é realmente aí o teu propósito e algo que você queira fazer, né? Então,
Essa aula eu gosto bastante, por isso que eu falo que ela não é só, né, uma questão técnica, não é só eu ensinar, tem que publicar lá uma vez na semana no LinkedIn, tá, mas por que você não publica? Porque você tem vergonha, porque você, né, acha que as pessoas vão te julgar, porque você acha que vai falar alguma besteira, e isso tudo vai prejudicando aí o teu crescimento profissional. Então, são algumas crenças que precisam ser reconhecidas, né? Esses sabotadores aí nossos, para que daí, de fato, a gente consiga ter uma mudança comportamental, né? Bom, a questão de se atualizar, né, na função, quanto cursos, né, mas não sabe por onde começar. Então, você precisa estar na mentoria, porque lá eu vou te ensinar por onde você vai começar, tá? Então, a gente precisa fazer esse plano de ação, então olhar para o mercado, olhar para o que você busca, olhar para o que você já tem aí de competências através daquele mapa de perfil comportamental, do teste que eu comentei, e a partir disso a gente desenhar quais são as estratégias, quais são esses cursos e aonde, né, vocês encontram esses cursos, inclusive. Tem alguns cursos que eles são gratuitos, tem alguns cursos que vão ser pagos, e principalmente a gente precisa ter clareza nessa estratégia para não perder tempo e dinheiro, né? Porque às vezes a gente faz um monte de curso e acaba não colocando em prática, ou acaba ficando lá parado na Hotmart, a gente não conclui, ou faz cursos super aleatórios, porque uma hora eu acho que eu quero uma coisa, outra hora eu acho que eu quero outra. Ou enfim, né, não sabe se faz uma pós, uma especialização, porque fica na dúvida do que, né, vai fazer, e aí fica parada em cima do muro e atrasando o teu processo de desenvolvimento, ou então gastando dinheiro, enfim, com graduações, com cursos que lá na frente não vão fazer sentido. Então, o planejamento de carreira ele é extremamente importante. Então, hoje mesmo estava conversando aí com um cliente que ele estava pensando em fazer uma segunda graduação de nutrição. E aí eu fui avaliando com ele a real necessidade disso. Por quê? Porque hoje tem outros meios de a gente adquirir esse conhecimento que é necessário, que não necessário, que a pessoa precisa ali para uma área que ela quer atuar, que não precisa ser por uma graduação lá de 5 anos. Mas aí sim a gente precisa desse direcionamento de uma pessoa de fora, uma pessoa que conhece o mercado para te trazer essa expertise, né? Não, ó, tem esses tipos de curso, esses cursos aqui casam com o que você tá me falando, com o que você quer atuar em termos de carreira, vai por esse caminho, faça isso. Então, uma mentoria é com o objetivo de acelerar esse teu caminho aí. Quando a transição de carreira não é planejada, né? Como se vender de uma maneira plena. Como a de carreira não é planejada. Isso só me confirma se eu entendi corretamente, né? Bom, daí você teria que entender o que é não planejado, né? Mas mesmo assim, quando você chegar numa entrevista, eles vão te perguntar por que você se inscreveu para aquela vaga, por que, né, você se inscreveu naquela empresa, por que você quer sair da empresa que você está. Então, são muitos porquês que o recrutador vai querer que você responda. E aí, para você responder isso, você precisa ter essa clareza. E é essa clareza que eu trago no processo. Quando eu falo em autoconhecimento, é saber responder todos esses porquês, para que você também vai se sentir mais seguro. Então, o que acontece é que você às vezes chega lá numa entrevista e não consegue justificar. Não, porque eu acho que tá em alta inteligência artificial, porque é uma coisa que eu gosto. Tá, mas como é que isso se conecta com o teu perfil, como é que isso se conecta com os teus objetivos de carreira, e aí eles vão afunilando cada vez mais as perguntas, né? Então, perguntas muitas vezes até voltada para tua área, então do tipo, tá, mas então que inovação você aplicaria aqui no nosso negócio? Percebe que não tem que ter um conhecimento técnico, mas ele quer minimamente entender que você sim está estudando e que você manja daquele assunto. E aí isso vai precisar, né, fazer sentido na cabeça daquele recrutador, tá? Então, muitas vezes vocês falam assim, não, porque eu tô buscando uma transição de carreira, por isso que essa vaga me chamou atenção. Aí a próxima pergunta vai ser, tá, e na tua empresa você não tentou isso? Mas não sei o que. Então, se você não tiver essas respostas, essa clareza, você vai gerando dúvidas ali para aquele recrutador.
Então, não é que você não é aprovado porque você não tem experiência ali na área, é porque realmente você não conseguiu convencer ele de que de fato era aquilo que você queria para tua carreira. Então, esse olhar do autoconhecimento, no primeiro momento aí da mentoria, ele vai responder todas essas dúvidas que você vai precisar para fazer de fato aí uma escolha, né, com relação às vagas, a saber que cursos você precisa fazer e automaticamente a se vender lá numa entrevista, né? Quando você estava com um plano de carreira estruturado, né, para você, mas você acaba sendo desligado da empresa, né, e tem que fazer uma transição não planejada. Então, pelo que eu entendi, você estava com um plano já que estava certo para a empresa, certo? Mas daí a empresa acabou te desligando e a transição aconteceu de outra maneira, né? Então, teria que entender o que é essa outra transição, né? Porque, assim, uma coisa não conversa com a outra aqui. Porque se a empresa tinha um plano de carreira, mesmo você sendo desligado, você pode seguir esse plano de carreira no mercado, né? Então, o que você precisa entender, e aí a mentoria vai te ajudar, é de fato a ver quais são as vagas agora que você está buscando no mercado. Por que é diferente da que você tinha planejado lá inicialmente, né, na tua empresa? E se for diferente, né, então por quê? Então são várias respostas aí que você precisa ir buscando para que de fato, né, você crie essa estratégia agora de recolocação dentro do mercado, tá? Até mesmo internamente, né, eu vejo muitas pessoas perdidas, tenho bastante clientes aí me procurando, por quê? Porque a empresa vai pedir para vocês fazerem um PDI, por exemplo, que é o teu plano de desenvolvimento ou o teu plano de carreira, e não é mais a empresa que fica responsável por isso, ela entende que você precisa saber onde que você quer estar lá dentro da empresa, e por isso que o gestor está tendo cada vez mais essas perguntas super francas, que essa semana mesmo tem uma cliente que voltou, né? Então ela entrou para um processo aí de trainee no mercado e agora ela tá naquele momento que sim, estão fazendo o planejamento de carreira com ela, mas ela não se vê mais lá dentro da empresa, ela não se vê mais naquela área específica e a gestora pergunta, né? Tá, como é que você se vê, para onde você quer ir, essa área tá fazendo sentido, não tá, você quer ir para uma outra área. E aí, você precisa saber se responder isso para que você até sinalize essa pessoa, para que você mostre para esse gestor aonde você quer estar. Ele pode até te ajudar a chegar lá, mas quem precisa saber é você. E aí, se não fizer sentido estar lá dentro, então como eu vou buscar no mercado, né, essas oportunidades? E aí desenvolver aí um plano de carreira, né, que faça sentido realmente para o que converse com você. Então, a carreira, gente, é propriedade nossa, né? Eu falo propriedade particular. Então, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa buscar, né, de fato, aí, entender as nossas motivações. E quando eu falo fazer um planejamento, tá? Não se apavorem, porque aí, às vezes, a pessoa que é mais perfil mais generalista, que gosta de fazer várias coisas, fica apavorado, né? Porque pensa assim, meu Deus, e agora? Eu vou ter que escolher fazer uma coisa só da minha vida. E vou ter que trabalhar com isso aqui para sempre. Não, gente, não é essa a linha de raciocínio, porque lembra até no começo eu comentei, a gente vai ter muitas áreas profissionais que a gente vai trabalhar às vezes, porque o mercado tá cada vez mais dinâmico, então a gente tem que ter minimamente um plano aí de curto prazo, porque senão a gente fica lá com aquela sensação de estar em cima do muro, né? Não vai nem para lá, nem para cá, não se desenvolve, não cresce profissionalmente, porque a gente tá lá sem saber de fato o que faz sentido pra gente. Então, quando eu falo de objetivos, né, a gente tá falando até de objetivos mais de curto prazo, mas sim, né, que vão te ajudar a ter um norte, né? Então, o que você quer se recolocar, que área, que empresa, que cursos que eu vou ter que fazer para me desenvolver, o que da minha experiência conversa com isso, para que eu consiga colocar lá no meu currículo, para que eu consiga me vender, criar uma história, né, na minha apresentação lá da entrevista que faça sentido, que vão conectando os pontos, porque na simulação também ficou super evidente isso. Na transição às vezes de carreira,
a pessoa chega lá, começa a falar várias coisas e não fala das motivações que estão fazendo com que ela tá buscando essa transição de carreira, né? Então, às vezes a pessoa chega na entrevista e ainda culpa, né, que é a questão de que não tinha experiência. Mas se você chegou na entrevista, a experiência não era de fato tão importante, porque senão você já tinha sido eliminada lá no currículo, tá? Então é isso tudo que a gente vai trabalhar aí nessa parte da mentoria, dessas 5 aulas, dessas 5 sessões, tá? Bom, a última pergunta sobre os recrutadores, né? Em sua grande maioria não dão feedback após a entrevista. Como saber onde não fui bem em uma entrevista se os recrutadores não dizem onde eu fui mal? Exatamente por isso, né, Elton, que eu faço hoje esse papel de estar do lado de cá como mentora. Então, eu, enquanto recrutadora, eu também tinha muita essa dor, né? Eu também só falava que a pessoa estava aprovada ou reprovada e não conseguia desenvolver ali a pessoa. Eu via, inclusive, né, que tinham profissionais super competentes, bons, mas que naquele minutos lá de 20, 30 minutos de entrevista, não conseguiam passar toda a sua bagagem, não conseguiam comunicar de fato aí quem elas são e como elas poderiam ser úteis para a empresa. E aí isso fez com que eu fizesse também a minha transição de carreira. E há 4 anos eu atuo como mentora, ajudando as pessoas a se recolocarem no mercado. Como recrutadora, eu sei exatamente onde você está errando. Então, com a simulação de entrevista, com a questão da nossa aula de entrevista, eu vou sinalizar exatamente os erros. Então, a ideia de ter um feedback é bem interessante, porque é nítido já a mudança que vocês vão sentir com os feedbacks. Olha, você tá errando aqui, você não tá falando corretamente aqui, você tá deixando a desejar nessas experiências. Então, a ideia de ter uma mentora, né, que seja de RH, é com esse olhar, né, de realmente trazer aí os pontos que você não está acertando, tá? Outra coisa que eu gosto de trazer muito com relação a esses feedbacks para os meus clientes é o seguinte: foque no que você tem controle. O que isso significa? Às vezes a gente passa lá a semana inteira angustiado, pensando naquela resposta que não vem, naquela resposta que a gente não recebeu, aí até nem se candidata mais nas outras vagas, porque eu tô muito na expectativa de que eu vou passar naquela vaga. E aí vem, né, o feedback negativo e a gente se decepciona. Então, o que tá no teu controle? Tá no teu controle continuar se candidatando nas vagas, tá no teu controle fazer uma autorreflexão do tipo, o que eu mandei bem nessa entrevista, o que eu mandei mal, o que não ficou tão claro, o que eu posso melhorar. Ou às vezes, de fato, nessa autorreflexão, você sim chegar à conclusão de que talvez era um outro perfil que eles estavam buscando, tá? Então, também essas análises a gente vai fazendo juntos para que você corrija a rota. Então, por isso que eu chamo a mentoria de rota e de recolocação, porque além de a gente ter uma estratégia, um caminho para seguir para acelerar essa recolocação, a gente corrige a rota. Então, a gente vai avaliando o que está dando certo, o que não está dando certo, como é que a gente faz para corrigir essa rota, certo? Venha para a mentoria, você vai gostar bastante aí de ter esses feedbacks personalizados, o meu e-book de entrevista que você, se tiver lá no grupo, já deve ter recebido. Ele é super rico, né? Um material aí que ensina a responder as perguntas de entrevista de forma mais assertiva, trazendo evidências, trazendo seus cases. Então, quando a gente pensa, né, nesse feedback, provavelmente aí você já vai ter ganho a mentoria só por essa simulação, por essa entrevista, que vai ficar super claro aí os teus erros nessa etapa, tá? Bom, e aí a questão de não passar na fase da entrevista do gerente, né? O RH falou que não deixou claro aí a disponibilidade de mudança de cidade. Sim, pode acontecer também, né? Então, essas questões, elas precisam ser melhor comunicadas. Eu falo que tem coisas que não dá para deixar subentendida. Essa semana mesmo também, né, tem uma cliente nova que ela tava falando sobre isso, né, da história de que o marido, ele precisa mudar muito por causa do trabalho, enfim, e que as empresas estavam focando muito nessa questão. E aí eu pedi para ela me contar como ela estava relatando na entrevista.
E aí ela ficava brava porque eles continuavam fazendo mais perguntas em cima da que ela trazia de resposta. E aí eu falei, sim, evidentemente eles estão fazendo mais perguntas porque você não está conseguindo deixar claro. Na tua cabeça você está falando determinada coisa, mas você não está comunicando desta forma. Então tem uma questão de como a gente comunica aquilo que a gente quer passar realmente de intenção. E são essas correções que a gente vai fazendo na mentoria, tá? Então a gente vai entender, eu vou entender o que você quer contar com aquela história e vou te ensinar uma forma mais assertiva para você conseguir comunicar isso para o recrutador, para que não haja dúvida, para que fique extremamente claro aí o que você quer passar de informação, tá? Então, de novo, né, gente, é uma estratégia, recolocação é estratégia. Então, tem toda uma comunicação aí que a gente vai tendo que corrigir a forma como a gente quer falar, a forma como a gente quer passar, né, as nossas informações, a forma como a gente quer que a pessoa nos veja, né, então, por isso, né, que realmente, como eu falei, eu gosto, né, desse nome, eu trago isso, né, que se chama rota, porque sim, a gente vai ter aí um passo a passo que vai acelerar esse processo aí de recolocação no mercado, tá? Com relação à mentoria, né, ela vai começar no dia 10, tá, Patrícia? Então, semana que vem a gente já começa, terça-feira, serão todas as terças-feiras, à noite, às 20 horas, e as aulas ficarão gravadas, então se tiver uma terça ou algo, né, que você não possa participar, não se preocupa, porque elas ficarão gravadas na Hotmart, então vocês terão acesso. Além disso, tem o meu curso bônus de LinkedIn também, que também será liberado aí para acesso. A comunidade VIP de clientes, então quem já adquiriu a mentoria já está lá no grupo. Hoje a gente estava discutindo exatamente sobre essas questões de inovação, então tem muitos clientes que estão em etapa aí de dinâmica de grupo, e aí a gente está falando sobre transformação tecnológica, sobre essa questão da meta de carbono zero aí até 2050 que as empresas têm. Então tudo isso vai dando muito norte, né, para qual que está sendo o caminho aí que as empresas estão se direcionando em termos de estratégia. E aí sim, a gente precisa estar antenada tanto para um processo seletivo, tanto para uma transição de carreira, tanto, né, para quando a gente está dentro da empresa, ajudar a pensar em novos projetos, em novas soluções e ser um profissional extremamente qualificado para o mercado. Então lá tem também aulas extras uma vez por mês. Então também é uma forma de vocês continuarem nesse contato, tanto no que se refere à inovação, à tecnologia, às tendências, como a gente manter um networking ativo lá dentro da rede, divulgar vagas, etc, tá? Então, semana que vem a gente começa, dia 10, terça-feira, todas as terças, 5 encontros, mais a mentoria extra. A mentoria extra será num sábado, então a gente tá falando aí de 6 aulas, mais todos os bônus, tá? Então, do curso de LinkedIn, as ferramentas, a ferramenta de perfil comportamental, então todo o material de suporte também que vocês terão durante as aulas, durante os módulos. E as vagas, como eu comentei, são limitadas e o link da inscrição tá na bio, tá? Então, espero vocês aí na mentoria, espero encontrá-los nesse grupo para que eu possa ajudá-los com essa estratégia de recolocação e acelerar, e tenho certeza que até o final aí do ano vocês estarão recolocados. É uma época em que tem muita vaga, o mercado está extremamente aquecido, então uma época muito, muito boa realmente para que vocês busquem essa recolocação, tá? O link tá lá na bio, gente, da mentoria. Tem todas essas informações, tem também o link de compra, dá para dividir em 12 vezes. Gente, o valor assim, ó, tá bem em conta. Então, realmente vale muito a pena, porque é um investimento, tá menor aí do que um valor de pizza por mês. Então, o valor hoje vale muito legal, muito a pena, né, para que vocês busquem esse processo. Tenho certeza que é um investimento, que esse valor vai retornar aí logo, né, em forma de recolocação, em forma de um salário melhor
Então é muito gratificante, né? Realmente ver os clientes aí se recolocando e conquistando aí as questões aí profissionais. Combinado, gente? Então, assim, ó, as vagas eu não sei, né, até quando a gente vai manter aí as vagas lá, ó, o link, porque vai depender da questão realmente de esgotar ou não as vagas. Então, o que eu tenho para te dizer é que você, né, aproveite enquanto ainda estão abertas as inscrições e espero poder vê-los aí na turma e começamos dia 10, combinado? Que bom que gostaram da live, que tenha feito aí sentido e espero vê-los também nessa turma de mentoria e espero, né, que vocês também sejam um dos recolocados, um dos meus mentorados, né, um dos meus cases aí de sucesso nesse ano. Vamos juntos, tá bom? Um beijo, até mais!